E se a gente pensasse na psicose não exatamente como uma doença, mas como uma arquitetura, uma maneira completamente diferente de construir a realidade. Hoje, a gente vai usar as plantas de Jacques Lacan para investigar a lógica por trás de uma mente que simplesmente funciona com outras regras. Para começar, vamos pensar juntos nessa pergunta central. E se a nossa realidade fosse como um prédio? O que aconteceria se, lá na planta original, bem na fundação, uma viga mestra simplesmente não estivesse lá? É essa metáfora que vai guiar a nossa exploração de hoje. Então vamos para a primeira parte, a planta da realidade. Antes de olhar para uma estrutura que parece ter desmoronado, a gente precisa primeiro entender como é a planta original. Como é a nossa realidade compartilhada construída, sabe? Tijolo por tijolo, a partir de símbolos e regras. Imagina só, nascer e já encontrar um mundo pronto. Uma biblioteca imensa de leis, de idiomas, de costumes. Lacan chama isso de ordem simbólica. É essa grande rede de significados que já estava aqui antes de nós e que estrutura o mundo dando um lugar pra gente antes mesmo de sabermos nosso próprio nome. E o que é que âncora essa estrutura toda? Bom, aí entra um conceito central, o nome do pai. E atenção, isso não é o pai biológico, ok? É uma função, uma lei simbólica. Pensa como se fosse o prego que fixa um quadro na parede, sabe? Impede que os significados fiquem deslizando, virando um caos. É aquele não fundamental que organiza o desejo e nos insere na cultura. Certo. Agora vamos para a segunda parte. A pedra angular ausente. É aqui que a gente chega no coração da estrutura psicótica. O que acontece quando essa peça fundamental, essa viga mestra, não é instalada lá na fundação da psique? Na neurose, que é o mais comum, quando algo nos perturba, isso é recalcado. É como se a gente escondesse no porão do inconsciente. Mas na psicose, o mecanismo é totalmente outro, é a foraclusão. Aqui a coisa não é escondida, ela simplesmente nunca foi inscrita. A planta da casa nunca nem teve um porão para começo de conversa. Esse mecanismo, então, é a foraclusão. É a rejeição fundamental daquela função do nome do pai. Não é que a viga mestra rachou ou quebrou, é que ela foi completamente expulsa da obra. O resultado não é uma falha, é um buraco estrutural mesmo, um vazio bem no centro da realidade do sujeito. E essa ausência nos leva a uma das frases mais famosas e, vamos combinar, enigmáticas de Lacan. Ela funciona quase como uma lei da física psíquica. Mas o que isso realmente significa? O que é esse real onde as coisas retornam com tanta força? Parte 3. Quando o outro invade. Um buraco na estrutura, como a gente sabe, não fica vazio por muito tempo. Vamos ver o que inunda a psique quando aquela barragem da lei simbólica não existe. O que entra é uma presença avassaladora, sem filtros, o outro. Olha só, esse quadro resume a diferença de uma forma bem clara. Na coluna da neurose, a relação com a lei é mediada, o outro é barrado, ou seja, ele tem limites, e o gozo é contido. Agora, olha a psicose. A relação com a lei é de exterioridade, o outro é invasivo e o ponto crucial, o gozo não tem limites. Essa ausência de barreira muda completamente o jogo. E esse gozo sem limites nos leva a este ponto. Gozo, para Lacan, não é prazer. É uma satisfação que ultrapassa, que é avassaladora muitas vezes, angustiante. Sem a proteção da lei, o sujeito fica totalmente exposto, à mercê desse gozo invasivo que vem do outro. E vamos para a quarta seção, palavras feitas de real. Como é que esse colapso na estrutura afeta as ferramentas mais básicas que a gente tem para se relacionar com o mundo? Quer dizer, a linguagem e o nosso próprio corpo. A lógica aqui é implacável. Sem o nome do pai para ancorar o sentido, para ser essa metáfora paterna, a corrente dos significantes se quebra. As palavras perdem a conexão estável com os conceitos. Elas começam a flutuar ou, pior, elas se solidificam. É exatamente aqui que aquela lei da física psíquica se cumpre. Aquilo que foi expulso do simbólico retorna no real. As vozes ouvidas não são como se fossem reais, elas são reais para o sujeito. As palavras inventadas, os neologismos, são como tijolos para tentar construir algum sentido nesse terreno. E o próprio corpo, sem a cola do simbólico, pode se desfazer numa experiência de fragmentação. Esse é um ponto fundamental. Na psicose, a linguagem deixa de ser uma representação da realidade e se torna parte da própria realidade. Uma palavra pode ferir como uma pedra, pode ter peso, pode ter textura. O signo se torna pleno, sem aquela distância que a metáfora cria. Agora, a nossa quinta e última parte,
construindo um novo sentido. E aqui a gente chega na virada talvez mais radical da perspectiva lacaniana. E se aquilo que a gente chama de sintoma não for a doença, mas uma solução? Uma tentativa de construir em meio aos escombros. É aqui que Lacan nos convida a uma mudança de perspectiva muito profunda. O delírio, que visto de fora parece o auge da loucura, é na verdade um esforço desesperado, mais lógico, para construir um novo sistema de significado, uma nova arquitetura para o mundo que ruiu. Então, o sujeito, diante desse colapso, cria a sua própria solução, a metáfora delirante. Ele constrói uma nova âncora, uma lei privada, só sua, para dar estabilidade e sentido a uma realidade que, de outra forma, seria absolutamente insuportável. É uma saída criativa, uma solução para um problema estrutural. E a gente termina com essa pergunta, que nos convida a repensar tudo. E se a gente passasse a ver a psicose não apenas como uma deficiência, mas como um testemunho da incrível capacidade humana de lutar por sentido, de construir uma realidade mesmo quando a planta original foi perdida? Isso muda toda a nossa escuta.